Muito bem, minha gente, aqui Vasco da Gama, São Januário, classificação Copa do Brasil. Vasco fez um início de jogo perfeito, né, de almanaque, como a gente diz, deu uma aula de futebol, mas depois o time se perdeu, chegou a tomar a virada 3-2 aos 43 do segundo tempo para a equipe do Água Santa, conseguiu empatar com o Piton numa bola cobrada, uma falta do Dimitri Payet, e foi para o empate. O juiz deu 10 minutos de acréscimo e foi para os pênaltis. E aí chegou ele, né, que acabou sendo o herói da partida, o Léo Jardim, com defesas importantes durante o jogo, e ele que não dormiu, porque nasceu Alice, a filhinha dele, o segundo filho, e ele pediu para jogar. E foi, sem dúvida, importantíssimo, pegando o primeiro pênalti, 4-3 para o Vasco. A comissão técnica gostou? Não gostou e teve confusão. Deixa eu trazer, então, o Emiliano Dias falando desta classificação do Vasco, mas a comissão técnica não gostou. Queria que você falasse um pouco como você se sentiu na beira do gramado, um jogo tenso. No início parecia que o Vasco ia dar uma goleada para cima do Água Santa. No final não foi bem assim. O time chegou a estar no momento desclassificado, conseguiu a reversão no finalzinho. E depois os pênaltis. Como foi a sensação e a sua análise dessa classificação? Obrigado. Bueno, boa noite aí a todo mundo. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos melhores de que a gente está acá en Vasco. Y después aconteció que quisimos entrar en un juego que a gente falou que no tiene que entrar, que es en el de golpe a golpe, y terminamos sufriendo. Y el segundo tiempo no gustó de nada. Mas hay que seguir mejorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. Emiliano, boa noite. Lineker, do canal Mário Coelho Vasco. Parabéns, né, pela classificação, apesar dos pesares. Mas é muito importante quando se classifica jogando mal em terça parte do jogo, porque escancara as lacunas que o elenco ainda tem, a questão psicológica que deve ser recuperada, as variações táticas que devem ou não serem feitas, e qual é o aprendizado dentro dessas áreas para o próximo jogo contra o Nova Iguaçu, que também é decisão. Nós, después de un juego, siempre tenemos análisis para hacer y siempre tenemos cosas para mejorar, porque a la excelencia de un time lleva años para hacer. Mas la enseñanza que deja este juego es que tenemos que jugar de la misma forma de lo que a gente acredita, de lo que aconteció el primer tiempo, y mantener los 90 minutos. A veces acontece que entras en una laguna que es difícil salir, mas una vez más, a pesar de hacer un segundo tiempo horrible, Euchimi fue y respondió. Entonces, todo chateado, mas no tanto, porque cuando a gente tiene que reaccionar, sigue la fortaleza de ese grupo, y a pesar que no costé nada el segundo tiempo. Emiliano, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque o Vasco está classificado para a terceira fase, sobre o sentimento que fica, porque enquanto os jogadores comemoravam dentro de campo, o Ramon saiu, foi direto sozinho para o vestiário. Queria que você falasse também o sentimento dele nesse momento que a gente registrou ele indo embora sozinho. Y porque acontece que você ve que Euchimi está trabajando hace 7 meses y llega a un nivel de lo que a gente gosta y de lo que a gente está trabajando para eso, y después hacemos un segundo tiempo totalmente diferente, nos gosta. Entonces, la clasificación está bien, mas a gente tiene que mejorar y tenemos que mantener ese primer tiempo durante los 90. Entonces, no ficamos, nós como entrenadores no ficamos contentos, porque más allá de la clasificación, porque otro Vasco, otra mentalidad. En otro momento esto se podía conmemorar, pero a gente no gusta de ganar así, porque hicimos mucho para ganar de otra forma. Entonces eso es lo que te deja un poco chachado.
Emiliano, aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Queria falar do momento dos pênaltis especificamente, e aí sobre 3 aspectos. Um, que apesar de ter tudo isso que você falou do lado negativo, do que o time, né, do comportamento que mudou, o quanto que mentalmente isso acaba sendo importante para uma competição de mata-mata como a Copa do Brasil, por fazer o grupo inflar e crescer. E aí, nesse sentido, a importância do Léo Jardim e a sua postura nos pênaltis, porque eu vi que você não vê um, né? Você fica de costa em todos os pênaltis, é isso? No quería hablar eso, me dejó. Sobre Leo, primero quiero agradecer públicamente, porque él durmió poco y nada. Fue al hospital a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y la filia nació a las 8:30. Y preguntamos para Leo si estaba en condiciones y tengo ¿cómo se puede decir en portugués? Tiene un comprometimiento con el grupo, que es un líder, que quiero agradecer porque lo falé antes de los penales con él, que aconteça lo que aconteça, quería agradecer por el esfuerzo que estaba haciendo. Y después, sí, yo los penales no gosto de ver y no los veo nunca. Entonces, acho que o Chimi tiene la personalidad de sufrir y de reagir cuando a gente sufre. Entonces, queremos mudar eso porque merecíamos pasar de otra forma. Hicimos unos 45 minutos perfectos. Entonces, acho que tenemos que continuar por ese camino. Emiliano, boa noite, Tébaro do Grupo Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Pablo Verrete. Hoje fez o gol número 5 dele em 4 jogos nessa temporada, vem bem desde a temporada passada e vem demonstrando cada vez mais ser um jogador importante para vocês. E hoje em específico dá para ver que, principalmente no segundo tempo, ali, quando o Vasco não estava bem, ele toca pouco na bola, ele aparece pouco, mas é um cara que quando a bola chega nele ele faz o gol, ele consegue dar uma raspada, foi lá na decisão de pênaltis e converteu. Então qual é a importância de ter um jogador como o Verrete no seu time? Obrigado. Pablo, para nuestro punto de vista, después que se fue Suárez, es uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol brasilero, y a gente tiene la fortuna de contar con él. Es un líder del Chimi, y estamos muy contentos. Sabemos que por ahí en los primeros 3-4 jogos costó por la fisura que... Si você tiene que falar de Pablo, fala la clara de lo que él fez cuando tenía la fractura de la costela, que él fue y quería jugar, quería estar, y eso fala de Pablo. Ese es Pablo, un guerrero de la vida, porque no fue fácil para él llegar a este momento que él está viviendo, y ficamos muy contentos porque es unos líderes del grupo y a gente precisa de Pablo, y es un líder nato. Boa noite, Emiliano. Fernando Silva, do Jornal Meia Hora. Na temporada passada, Vasco lutou para não descer à Série B, e nesse ano começa de uma maneira diferente com a classificação para a terceira fase de Copa do Brasil, onde na última, o Vasco foi eliminado na segunda fase. Me gostaria de saber como tu ves o desempenho da equipe nesse início de temporada em comparação com o ano passado. Yo no gosto hablar del año pasado porque a gente no estaba tenemos que ser muy respetuosos porque a gente no estaba en el principio, mas la evolución es clara. Es clara que la gente, el Chimi está teniendo una identidad de juego que estamos trabajando hace bastante para tener. El año pasado por ahí por la cantidad de juegos que teníamos y que no se podía entrenar, teníamos que jugar y jugar, mas estamos contentos. Sabíamos que el año pasado aconteció esto también, que fuimos penales y quedamos afuera, mas es otro Chimi, es otro Vasco, es otra cabeza, la torcida acompañó hasta lo último, es otro momento de Vasco, entonces tenemos que, todo el mundo, todos juntos tenemos que estar con la cabeza que eso, es que ser todo eso es un nuevo Vasco y tener la mentalidad para aplicar un poco más arriba. Entonces eso es lo que, pero estamos muy felices con el arranque de temporada que a gente está teniendo. Emiliano, vamos falar de uma coisa boa do jogo, que foi os 15, 20 primeiros minutos do jogo, o Vasco deu uma aula de futebol. O segundo gol, o gol do Verrete,
o pessoal de imprensa calculou 1 minuto e 45 segundos de toque de bola, 52 toques. E aí? O que você fala sobre esse momento do Vasco? Es difícil hablar de ese momento por cómo acabó todo, ¿no? Porque el grupo llegó a un nivel en el segundo tiempo que era lo que estábamos brigando mucho tiempo por eso. Y son ellos, porque los protagonistas son ellos que faz tudo. A gente puede ayudar, mas ellos están acreditando en eso, en el buen juego, en la intensidad, en ser aguerrido cuando tienen que defender, todo el mundo defiende, todo el mundo ataca, tener mucha movilidad de un lado al otro. Y eso como entrenador a uno lo llena de orgullo, mas la verdad que fue el gol más bonito que hicimos de que a gente está acá en Vasco, así que queríamos que termine de otra manera, mas feliz por el grupo, felicitar al grupo porque la verdad que de a poco está entendiendo la identidad de Vasco, entonces ficamos muy felices por eso. Emiliano, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu estou fazendo uma matéria especial sobre a dupla que comanda o Vasco, né? Você, Ramon Dias, a gente vê que o Vasco tem praticamente 2 treinadores. Está na emoção de uma classificação agora emocionante, né? Mas acho que isso valoriza ainda mais o trabalho de vocês. Então eu queria que você falasse o motivo do sucesso dessa parceria de vocês, que já vem bem antes mesmo de chegarem ao Vasco. Vocês colecionaram títulos, conquistas importantes, e que você dissesse também, além do motivo do sucesso, as diferenças entre vocês. Você deve seguir muitas características do seu pai, mas imagino que em alguns pontos vocês são diferentes. Puder abordar esses 2 assuntos, por favor. Sí, tengo el privilegio de trabajar con Ramón ya hace 12 años. A gente estuvo en distintas partes del mundo, distintas ligas, en selección. Y sí, nos entendemos mucho, brigamos mucho porque brigamos las 24 horas del día, mas al fin y el común, él me enseñó que lo único que sirve es ganar. Entonces la culpa de él es que yo brigo con él, porque yo no tengo otra mentalidad que es ganar y hacer cualquier cosa para ganar. Y si tengo que brigar con él para ganar, también lo hago. O sea que nos entendemos y todo lo que acontece en el día a día queda en el día a día. Podemos brigar mucho, después somos padres, filhos. Tenemos una relación que no de padre a filho. Él es mi mejor amigo y tenemos esa relación que nos decimos cualquier cosa. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. Entonces eso hace que lleguemos a la conclusión de que por el bien de ganar y de seguir conquistando títulos, que es lo que tanto nos gusta a nosotros. Porque en todos lados donde estuvimos, a veces te alcanza, a veces no. Pero la mentalidad es llegar hasta el final con la chance de ganar títulos. Él me enseñó eso de crianza y ahora no le favorece a él porque seguimos brigando mucho, mas tenemos una gran relación y yo soy muy feliz de trabajar con uno de los mejores entrenadores de Sudamérica. Aprendo día a día y estamos ahí. La verdad que la pasamos, disfrutamos. Esta idea de venir a Vasco fue toda de él y lo estamos disfrutando porque la verdad que hoy lo que viví algo increíble, que corearon los nombres de los dos y no me había acontecido nunca eso, y la verdad que quiero agradecer también eso porque fue una sensación gratificante al trabajo de uno y creo que él ficó más emocionado que yo porque quiera o no, más allá de su compañero de trabajo, soy su filho, pero muy feliz de trabajar con el número 1. Emiliano, bom dia, parabéns pela vitória. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Poderia avaliar em relação à partida do Juan Sforza, foi um dos batedores de pênalti, e provou a sua personalidade, né? Ele, desde a sua chegada aqui no Vasco, provou essa personalidade e hoje teve a oportunidade de ser um dos batedores de pênalti. Também queria saber a sua sensação em relação de ouvir a torcida logo no início da partida gritando pelo seu nome, né? É Emiliano. Quanto você é feliz em relação a ver a torcida falando o seu nome? Bueno, lo de Juan nos sorprende porque jugar una liga tan competitiva como la Argentina
que muchas veces no se joga, se briga, y eso te forza la personalidad. Y es un garoto que jugó más de 150 partidos, tiene la selección, está citado para la selección ahora también, y tiene mucha personalidad, y es un cara que va a ayudar mucho a gente. Después lo de mi nombre me aconteció en Gilal, pero yo estaba solcinho. Y acá la primera vez que acontece que estábamos los dos juntos y acontece. Y es una sensación única, que una torcida que vinieron grandes entrenadores, tienen tantos ídolos, se acuerde, en un momento del partido se acuerde de mí, la verdad que siento una felicidad increíble. Y creo que en algún momento de la vida el trabajo paga, siempre digo lo mismo. Entonces la verdad que muy feliz por eso. Emiliano, boa noite. Edson Viana, TV Globo, parabéns pela classificação. Só queria te pedir que desenvolvesse de repente um pouquinho mais, porque daqui a 2 dias você já tem uma outra decisão muito importante pela frente e hoje o time em alguns momentos oscilou, você já explicou bastante sobre isso. Em tão pouco tempo, como é possível preparar? Porque isso pode custar muito caro e tão próximo. Você falou que só serve ganhar, enfim, o Vasco está próximo, né, de tentar disputar um título com vocês aqui. Como seria esse trabalho agora, daqui até o domingo? Obrigado. No, hoy lo primero que tenemos que tratar es recuperar a los atletas y después es más de análisis, más de video, porque no tengo tiempo para trabajar táctico. Hoy ya el sábado podemos hacer algo táctico más muy liviano. El Chimi está trabajando hace 7 meses. Ya nos oleamos y nos conocemos. Cuando uno está chatado, cuando uno tiene que cobrar un poco más, cuando uno tiene que hacer una mudanza, el Chimi acepta. Entonces estamos en una armonía enfellado que ya nos conocemos hace 7 meses y eso resulta más fácil para el trabajo de día a día. Entonces es más trabajar en la recuperación, trabajo del preparador físico, no es trabajo nuestro, y después trabajar en el análisis, en el tema de los videos y jugar. Tenemos otra final. Botamos en la cabeza que vamos a jugar toda la final, es jugar el último juego como una final, hasta que acabe la temporada. E assim, vamos a jogar outra final mais. Então, a entrevista do Emiliano Dias, né, falando que não gostou, agora tem um jogo com o Nova Iguaçu. O importante é chegar às finais do Campeonato Carioca e agora esperar a terceira fase, vai ter sorteio para saber com quem vai jogar. Vasco garantiu R$2.250.000. Sobre a confusão, a gente já estava quase indo embora, a imprensa esperando na zona mista ali a passagem dos jogadores, quando o ônibus do Água Santa, jogadores se dirigindo, Medel com Neilton, e deu trabalho para os seguranças. Não sei precisar se um acertou o outro, mas que o troço rendeu depois do jogo, rendeu e foi um corre tremendo. A imprensa registrou, né? Veio a turma do Deixa Disso, muitos sponsors estavam lá também, aqueles stewards, melhor dizendo, de colete verde clarinho, né? E aí parece que ninguém foi agredido, mas mais uma confusão que aconteceu aqui em São Januário e a gente está registrando. Então, isso aí, minha rapaziada, que jogo emocionante nessa classificação do Vasco aí. Após abrir 2-0 no placar, o Vasco viu o Água Santa virar a partida, né? Fez 3-2 e no finalzinho ali o Vasco conseguiu um empate, levando as partidas para o pênalti, né, a decisão para os pênaltis e voltando, né, aquele trauma que o Vasco tem na Copa do Brasil. Ano passado foi desta forma que a equipe foi eliminada dentro de São Januário, né? E esse ano, aquele nervoso, né, mas o goleiro do Vasco, né, Léo Jardim, defendeu uma penalidade e a outro jogador do Água Santa desperdiçou, chutando no travessão. Né? Então o Vasco se classifica, né, para a terceira fase da Copa do Brasil, já embolsou mais de 5 milhões aí na Copa do Brasil em premiações nestas 2 fases, né? E agora o Vasco aí vai para a terceira fase da competição e aí vamos ver como é que vai ser os andamentos da chave e ver quem será o adversário do Vasco na terceira fase.
Agora o Vasco vai enfrentar a equipe do Nova Iguaçu neste domingo pela semifinal do Campeonato Carioca.